Queria agradecer o convite de vocês. É uma honra estar no curso, traz gente do Brasil inteiro, mostrar um pouco do que a gente faz. Eu não vou mostrar muitos dados do meu laboratório nessa apresentação, mas é mais para o pessoal entender como que a gente pega o que o Vinícius acabou de mostrar, né, e a gente aplica isso na neurociência. Vou mostrar um pouco de a aplicação disso na neurociência básica, mas alguns dados clínicos eu trago lá no final. Mas a ideia é vocês entenderem como que isso pode ser utilizado tanto para entender o sistema nervoso como para tratar doenças do sistema nervoso, tá? Então, eu agradeço demais a apresentação, a você, a Silvia, pelo convite, né? E eu espero contribuir da mesma altura que o professor Vinícius contribuiu agora com você, tá? Vou compartilhar. Deixa eu. Ô, Vitor, enquanto você compartilha, Oh, bom oi, dia, tudo bom bom? dia, Silvia. Eu Tudo estava assim, bom? vou esperar a apresentação dele para agradecer a participação dele, mas não, já que está compartilhando, eu faço isso agora. É prazer é nosso ter você aqui, tá? Prazer, agradeço novamente por ter Um aceitado o prazer. Obrigado, convite. Silvia. Tenho certeza que vai ser uma excelente palestra. Muito obrigada. Sempre um prazer. Obrigado. Bom, gente, vocês estão vendo meu slide? Agora compartilhando. Tô vendo sim. Qualquer Ótimo. problema pode chamar aqui. Tá bom, qualquer coisa vocês me falam aí, tá? Deixa eu só. Não, como é que eu faço isso aqui? Bom, deixa eu falar. Odiar. Pronto. Bom, gente, só quero mostrar para vocês. Tá aqui mesmo. Eu vou falar um pouquinho sobre, né, como é que a gente usa essas ferramentas que o Vinícius passou de vírus AAV, principalmente, né? Como é que a gente pode utilizar isso na neurociência? E aqui eu trouxe três técnicas principais. Eu acho que quando a gente pensa em neurociência na atualidade, acho que são as três técnicas mais revolucionárias que a gente tem na neurociência, com certeza essas duas, né? Mas essa CRISPR aqui, ela não se limita só à neurociência. Eu acho que é uma das técnicas mais, né, uma das abordagens mais importantes que a gente tem nesse século, com certeza. Mas quando a gente pensa em tratamento de doenças, a gente pensa em entendimento de genética de uma maneira geral, eu acho que isso aqui é extremamente revolucionário, tanto que as descobridoras ganharam o prêmio Nobel 2 anos atrás, 3 anos atrás, vou falar um pouquinho delas, né? Então, mas essas daqui também são extremamente importantes para a gente entender o sistema nervoso e também abre uma possibilidade de tratamento que eu vou falar lá na frente, tá? Bom, vocês sabem que quando a gente pensa em sistema nervoso é algo extremamente complexo. Ela tem vários níveis. Eu brinco com meus alunos, se você quiser estudar tudo isso aqui de uma vez só, você vai ser uma pessoa muito frustrada, porque é praticamente impossível a gente tentar entender o sistema nervoso em todos os seus níveis de complexidade, né? Até onde a gente sabe, é o sistema mais complexo que a gente conhece no universo inteiro. Então, parece arrogante falar isso, mas o cérebro humano é algo extremamente complexo que a gente realmente só está na borda assim para tentar entender. É algo muito mais difícil de entender do que a gente previa e a gente ainda vai ter muito tempo para tentar entender esse órgão tão complexo. E aí o que a gente faz geralmente os laboratórios, eles se limitam, né? Eles tentam restringir ali o seu entendimento em alguns níveis de complexidade. Tem gente que usa níveis de complexidade que eu quero entender o cérebro como um todo, as suas redes neurais. Então, você vai ter ferramentas específicas para entender isso. Por exemplo, ressonância magnética. Ah, tem gente que quer entender como é que as expressões de genes e de proteínas, né, a sua proteômica, a sua genômica, vai modificar o funcionamento do neurônio e do sistema nervoso. Então, ele vai para níveis assim. Outros querem ver como é que as sinapses interagem e como é que elas funcionam e gera a função do sistema nervoso. Então, você vai para esse nível e aí cada um vai para os seus níveis de complexidade. A gente brinca, a sua zona de conforto. Eu acho que não tem absolutamente nada de conforto aqui, né? A sua zona de interesse, na verdade. Bom, mini, ultra rápido resumo de como é que esses neurônios se comunicam, porque a gente vai precisar disso aqui lá na frente. A gente sabe que o neurônio ele se comunica com o outro através de duas sinapses distintas, né? Um que a gente chama de sinapse elétrica, que por muito tempo a gente acreditava que é muito comum em vertebrados, que não teria em vertebrados, ou teria muito, não teria, por exemplo, em humano, e hoje a gente sabe que ambas
existe em humanos e invertebrados, vertebrados. A questão é que no humanos a gente vai ter muito mais do que a gente chama de sinapses químicas, onde você tem um neurônio muito próximo do outro e ele libera sinais químicos, são neurotransmissores, que interagem com receptores específicos e levam modificações funcionais na célula que a gente chama agora de pós-sináptico. Então, dependendo da natureza química desse transmissor e das suas propriedades biofísicas desses receptores, canais, você leva a geralmente duas respostas no neurônio pós-sináptico, ou é aumentando a sua atividade ou suprimindo essa atividade. Você ativa ou você inibe esse neurônio. E aqui da mesma forma, mas o que a gente tem aqui é a passagem de íons através dessas gap junctions, que você também vai ativar ou silenciar o neurônio seguinte, né? Mas aqui é o que a gente chama de sinapse elétrica e aqui é uma sinapse química. Eu estou falando isso porque lá na frente vai ser essencial a gente entender isso aqui para a gente entender o que a gente vai falar, tá? Bom, e aí a gente sabe que isso não são as únicas maneiras que um neurônio ou uma célula ela se comunica com a outra, né? A gente sabe que essas moléculas mensageiras, né, esses primeiros mensageiros que a gente fala, ou neurotransmissores no caso aqui, eles interagem com canais e aí, dependendo da propriedade dessa molécula e desse canal, a resposta na célula seguinte, ela tem uma resposta muito diversificada, né? Se a gente está falando mais de neurônios, e aí aqui esse canal receptor, ele é ligado a um canal iônico, o que ele vai fazer, ele vai permitir o fluxo iônico para a próxima célula, e isso pode ligar ou desligar aquela célula, silenciar ou ativar aquela célula, né? Mas às vezes essa molécula transmissora, ela se liga a um receptor que é uma enzima, e aí essa enzima ela vai catalisar a atividade de alguma cascata de reação. Isso aqui pode acontecer através desse receptor ligado a uma enzima ou um receptor ligado a uma proteína G, que também é uma enzima que está dentro da célula e que na hora que esse receptor, esse neurotransmissor se liga a esse receptor, ele ativa essa enzima aqui, e aí essa enzima, essa proteína G, ela vai catalisar uma cascata de reação. Quais são as vantagens? Você ainda pode ter ativação e silenciamento dos neurônios, mas você tem respostas secundárias muito mais complexas do que simplesmente ligar e desligar o neurônio. Você pode ter uma cascata de amplificação do sinal que vai modificar a expressão gênica, que vai modificar a expressão de proteínas, você vai modificar a expressão bioquímica da célula como um todo, né? E o do outro, nessa primeira, você pode fazer isso também, mas a priori você simplesmente liga e desliga o neurônio, que também não é algo tão simples. E aí outros moléculas mensageiras, o que você vai fazer é que você tem um receptor dentro do citoplasma, e esse receptor se liga a essa molécula transmissora, isso vai lá para o núcleo e você vai provavelmente modificar a expressão gênica. Muitos hormônios, principalmente os hormônios sexuais, têm essa característica, né, e aí você tem uma modulação gênica que não é simplesmente uma resposta liga e desliga de uma célula, no caso aqui de um neurônio, tá? Bom, então isso é de uma maneira ultra rápida, ultra simplificada, é a maneira com que as células, aqui no caso eu estou focando em neurônio, mas algumas, né, são comuns em outros tipos de células também, né, como é que elas se comunicam, como é que uma célula pode levar uma resposta na outra. Então, essas respostas podem ser mais simples, como ligar e desligar, ativar ou desativar, gerar um potencial de ação ou não, ou podem ser mais complexas, onde você também liga e desliga, mas você leva a expressão de outras estruturas dentro da sua célula-alvo, tá? Bom, e aí como é que esse sistema de vetores virais, como é que esse sistema de micro-organismos pode nos ajudar a entender isso e a entender como é que o sistema nervoso funciona como um todo. Bom, uma das maneiras com que ele pode fazer isso de primeira é fazendo a gente ver, né? Então, aqui, esses micro-organismos, o Vinícius já falou para vocês, eu não vou me repetir, você pode utilizar esses vetores virais para modificar geneticamente esse neurônio e agora a gente entender como é que ele vai funcionar. E aí, como que a gente pode modificar ele e isso facilitar a nossa vida, nosso entendimento, tá? Então, isso aqui o Vinícius já falou para vocês, né? As rotas de entrega desses vetores virais para modificar o funcionamento dessas células. Então, isso aqui eu não vou repetir de novo, mas quando a gente pensa em sistema nervoso, isso é uma grande dificuldade ainda para a gente, é você entregar o vetor viral com o seu gene de interesse para a célula de interesse, sem você matar o organismo como um todo, sem você causar algo muito
disruptivo, né? E isso é ainda realmente um desafio. É tanto que quando a gente pensa em terapias gênicas, em tudo que eu vou falar aqui, eu acho que uma das grandes limitações hoje é essa questão, vírus e hospedeiro. Pergunto para vocês, vocês deixariam injetar um vírus no cérebro de vocês? Acho que a grande maioria das pessoas devem ficar bem céticas nisso. E a gente talvez ainda realmente precise ficar, porque a gente ainda tem muito que avançar nisso, tá? Bom, uma das maneiras com que todo esse arsenal de ferramentas que a gente tem pode nos ajudar é simplesmente vendo o neurônio de uma maneira mais fácil. O sistema nervoso é um tecido extremamente opaco, extremamente complexo de se entender. Ele é muito emaranhado de células, um conjunto de 86 bilhões de células interagindo com 86 bilhões de outros tipos de células, de uma maneira com que a gente tem sinapses de 7.000 a 150 mil sinapses no neurônio. E aí você imagina a interação disso, é algo extremamente complexo. Então, se eu não consigo ver o que eu estou estudando, já é um desafio muito maior, né? Muito mais complexo. E aí, uma das maneiras com que isso aqui pode nos ajudar é você pode usar um vetor viral desse simplesmente para fazer ele expressar uma proteína fluorescente. Aqui eu trago como exemplo o que a gente conhece, todo mundo provavelmente já leu sobre algum trabalho que tem isso, que é a GFP, que é Green Fluorescent Protein. É basicamente o que a gente chama, quando a gente usa um vetor viral desse, é um reporter. O que é um reporter? É quem vai reportar aonde você fez uma modificação gênica. Qual célula sofreu uma modificação gênica. E aqui, no caso, é um transgene, que é um gene que codifica uma proteína. Essa proteína aqui, como curiosidade, ela foi descoberta em algas cianofícias, onde ela envolve, ela basicamente ela cobre o núcleo das algas. Por quê? Porque como a alga tem que fazer fotossíntese, ela tem que estar exposta à luz. Só que a exposição à luz, ela pode ser prejudicial, porque a luz, ela pode quebrar moléculas de DNA. É tanto que por isso que a gente passa protetor para pegar sol, né, câncer de pele, essas coisas. Então, a alga ela também tem que se proteger. Então, basicamente, esse GFP é um protetor solar da alga. E aí, o que que essa proteína faz? Ela capta a energia solar, né, essa luz, e aí ela pega essa luz que está carregada energeticamente, digamos assim, e ela dissipa essa luz. Então, ela emite essa luz agora num comprimento de onda, onde ela emite uma luz verde, e isso diminui a probabilidade de você ter uma quebra de DNA. Então, você protege o DNA. E aí, o que se fizer você pega o gene responsável pela codificação dessa proteína, você põe no vetor viral, você põe isso dentro do animal, dentro de uma célula, e agora aquela proteína verde, ela brilha dentro da célula, você liga uma luz nela, ela brilha, e você sabe onde a célula está ali, qual a célula que você quer estudar. Então, hoje a gente sabe que, basicamente, a gente pode fazer qualquer micro-organismo, qualquer ser vivo, né, ter verde fluorescente, aqui exemplo de bactéria, verme, né, mosca, camundongo, rato, macaco, peixe. Então, qualquer organismo, você pode ter a expressão dessa proteína verde, e isso facilita muito a gente entender o sistema nervoso, porque agora a gente está vendo. Então, a gente sabe que tem outras proteínas, né? Você vai modificando os aminoácidos dessa proteína, você pode fazer ela ficar mais específica para comprimentos de ondas diferentes, ou ela pode emitir luzes em comprimentos de ondas diferentes. Então, você pode ter, né, proteínas azuis, amarelas, vermelhas, o que você quiser. Então, basicamente, é um arsenal de proteínas aqui fluorescentes que você pode utilizar para ver melhor o sistema nervoso. Então, aqui alguns exemplos, né? Então, o que está em verde aqui são células que foram geneticamente modificadas, e aí agora ela expressando esse GFP, e aí eu consigo estudar aqui, no caso, a morfologia desse neurônio, né? Então, aqui é um neurônio do hipocampo, e aí você consegue ver essa célula, e isso aqui é extremamente importante para você, por exemplo, estudar a morfologia dessa célula. E aqui combinado com outras técnicas de DAP, que é uma histoquímica que marca DNA, e de uma imunohistoquímica que marca, uma cascata, uma via de sinalização que é a mTOR, tá? Bom, e se eu colocar várias dessas proteínas dentro de uma célula só? E aí o pessoal de Harvard fez isso, é uma coisa muito legal, que eles chamam de Brainbow. O que eles fizeram eles pegaram aquele arsenal de proteínas fluorescentes e colocaram dentro da célula, e aí a célula, de uma maneira quase que aleatória, ela vai expressar
várias cópias da verde, uma da vermelha, uma da azul, e aí isso vai virar um grande arco-íris de cores. Por quê? Porque provavelmente nenhuma célula vai expressar sempre as mesmas proteínas, ela faz uma combinação. Isso aqui funciona, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha, bonito das imagens, você vê que tem uma grande quantidade de cores distintas, então você pode estudar células de maneira bem singular, porque você pode marcar, ó, eu quero aquela verde, ou aquela vermelha, aquela azul, aquela amarela, e aí isso funciona como? Você simplesmente põe, usando um vetor viral, você põe várias cópias de proteínas fluorescentes, aqui a vermelha, a azul, a verde, e aí basicamente a célula vai, de uma maneira particular da célula, ela vai expressar, aqui no caso, mais de uma cópia verde, duas azuis e duas vermelhas. Aí, três vermelhas, três azuis e três verdes. E isso vai fazer uma forma bem aleatória, bem combinatória, e você vai ter uma gama de cores bem interessantes. Isso daqui ajuda muito para que você vai identificar células de maneira única, né? Então você pode combinar essas cores com morfologia e que vai ficar bem legal. Então isso aqui, chamado de Bramble, eles vão cada vez mais otimizando isso, né? E você vai tendo essa combinação. Bom, e aí aqui, né, a quantidade de cópias que a célula pode expressar, e aí a combinação, se você tem duas vermelhas e uma verde, a célula vai ficar laranja, três vermelhas, duas vermelhas e uma azul, e aí aqui as várias combinações. É bem interessante isso, Rainbow, né? Bom, e aí quando você vê isso num tecido, olha que legal que fica. Isso aqui, o que eles fizeram foi que agora neurônios excitatórios são verdes, neurônios inibitórios são vermelhos e neurônios e astrócitos são azuis. E aí eles fizeram isso aqui. Aqui tem a combinação de uma outra técnica que chama Clarity, que deixa o tecido mais claro. Para quem tiver curiosidade, depois a gente pode falar disso. Mas você consegue ver num nível de detalhamento, uma riqueza de detalhes, de cores, que é impressionante, né? Então, esse vetor viral ajudando a gente a ver o sistema nervoso com uma riqueza maior. Isso não é simplesmente ver, ela dá uma gama de resultados, de possibilidades extremamente grande. Bom, eu sou suspeito que eu trabalho com a morfologia do neurônio, então eu preciso ver ele para estudar ele. Então, para mim, isso aqui é extremamente importante, tá? Bom, e aí uma outra maneira de utilizar isso beleza, eu estou conseguindo ver o neurônio, mas será que eu consigo modificar o funcionamento do neurônio? Eu ver ele é uma coisa, é extremamente importante, como eu falei, mas e se eu conseguir modular a atividade do neurônio? Eu sei que vocês já tiveram uma breve introdução sobre a optogenética, eu vou tentar explicar um pouquinho melhor, né? Um pouco mais aprofundado, na verdade. Então, agora o que a gente consegue ver é talvez a gente vai conseguir modificar a funcionalidade daquele neurônio. E aí, para isso, foi desenvolvida essa técnica de optogenética, onde a gente consegue utilizar luz para modular o funcionamento do neurônio, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês. Tem um videozinho do Ed Boyden que ele explica. Vocês estão ouvindo o áudio do vídeo? Não, o áudio não. Então não vai adiantar nada eu mostrar isso aqui. Depois eu volto no vídeo, porque ele também vai ser longo, e aí, se vocês não estão ouvindo o áudio dele, não vai ajudar muito. Bom, gente, o que seria a optogenética, então? De maneira simples, o que é? Na década de 70, alguns pesquisadores eles utilizavam muitas bactérias de várias fontes do planeta para tentar entender basicamente como é que a membrana plasmática funcionava. E aí eles viram que algumas fontes termais, onde a água chegava a quase 100 graus, tinha bactéria ali. É dessas bactérias também que saiu o ataque polimerase, que a gente utiliza muito hoje para PCR, né, que é extremamente importante para a gente fazer quantificação de expressão gênica, de questões funcionais do genoma da célula. Que nesse caso aqui, para que eles utilizaram? Como essas bactérias estavam nessas fontes termais, a membrana plasmática era muito estável. E o que eles viram? Que era uma boa ferramenta para estudar como é que essa membrana funcionava. E aí eles viram que essas bactérias, algumas delas rosas, o que acontecia? Quando você incidia uma luz nela, ela mudava o pH da solução
e ela era extremamente estável. Então, o que que eles foram ver? Eles descobriram que tinha proteínas na membrana plasmática dessas bactérias, que quando você incidia a luz, ela jogava hidrogênio para fora da célula, para dentro da solução. E isso baixava o pH. Depois foram estudar vários outros tipos de bactérias. Bom, só para contextualizar, a galera que fazia isso só simplesmente estava tentando entender a membrana plasmática. Ele não tinha nada a ver com o neurônio ainda, né? Então, o que que eles descobriram era, se você incidir a luz num certo tipo de bactéria aqui, numa bactéria dessas fontes dessa água rosa, porque a bactéria era rosa aqui, ela mudava o pH da solução, né? E aí mudava a cor da solução também. E aí vários outros pesquisadores em outros anos foram descobrindo proteínas que eram sensíveis à luz, que quando você incidia uma luz naquela proteína, ela modificava a funcionalidade da célula. Isso era muito comum em algumas algas marinhas. Por quê? Porque quando a luz incidia nessa alga, o que que acontecia? Ela batia o flagelo. E o bater do flagelo era dependente da incidência da luz. Isso era uma maneira dessas algas se protegerem da luz também. Então, você tem um excesso de luz na alga, ela bate o flagelo e aí ela sai daquela fonte de luz e isso diminui a probabilidade dela de ter uma quebra de DNA, alguma coisa assim. E aí, anos e anos depois, foram pesquisar, vamos ver quais são essas proteínas que são sensíveis à luz. E aí eles deram o nome dessas proteínas de opsinas. Então, eles viram que em várias bactérias, algas, fungos e diversos micro-organismos, a gente tem uma gama dessas opsinas, onde elas são sensíveis a diferentes comprimentos de onda de luz, ou seja, diferentes cores de luz, e elas são sensíveis ao transporte, às seletivas, ao fluxo iônico através da membrana plasmática. Então, naquele primeiro exemplo que eu dei para vocês, por que que o pH mudava? Porque você incidia uma luz na bactéria, ela tinha essa proteína aqui que é sensível à luz verde, e aí na hora que a luz verde incide nela, ela abre um canal de membrana e ela joga hidrogênio para fora. Por isso que o pH caía. Em outras, ela simplesmente joga cloreto para dentro da célula. Ou em outras, ela joga sódio, cálcio, potássio e hidrogênio para dentro da célula. Então, são proteínas sensíveis à luz, que quando uma luz incide, ela abre o seu canal e aí você permite o fluxo iônico. Anos depois, os pesquisadores de Stanford falaram: se eu tenho uma proteína que ela é sensível a um comprimento de onda de luz específico e ela permite o fluxo de sódio, por exemplo, através de uma membrana plasmática, bom, é o sódio que vai fazer, né, o sódio e o potássio que vão fazer a despolarização de uma membrana e gerar um potencial de ação. O que que acontece se eu fizer isso num neurônio? E aí foi o que eles fizeram. Então, aqui, nesse trabalho de 2005, né, eles pegaram um vetor viral, pegaram uma cultura de neurônios humanos, né, em cultura, e aí eles levaram, nesse vetor viral, uma cópia do gene responsável pela expressão dessa proteína aqui, chamada xanorhodopsina, colocaram nesse neurônio e jogaram uma luz, né, nesse neurônio e viram como é que ficava a atividade elétrica da membrana desse neurônio. E eles viram que quando você dava um pulso de luz aqui de 5 milissegundos, 10 milissegundos e 15, você tinha uma corrente que passava através da minha membrana. E aí o que que eles viram é que realmente você conseguia evocar um potencial de ação através desse pulso de luz, porque agora esse neurônio estava expressando essa proteína e toda vez que você dava esse pulso de luz aqui, essa proteína ela se abria, permitia o fluxo, aqui no caso principalmente de sódio, e aí esse fluxo de sódio para dentro do neurônio levava à despolarização da membrana e gerava um potencial de ação. Se você pulsasse, né, essa luz 5 vezes por segundo, o neurônio disparava 5 potenciais de ação por segundo. 10 vezes por segundo, 20 e 30. E aí mostrando agora, então para essa técnica eles deram o nome de opto, porque era através da luz, genética, porque você tem que modificar geneticamente o neurônio. E aí o neurônio agora ele começa a ser controlado, ligado através de pulsos de luz, porque ele tem uma proteína que é sensível a essa luz e permite que funcione, né? Então esse aqui foi o primeiro trabalho, né, que utilizou essa técnica do Boydin, Ed Boydin, que hoje é professor do MIT, o laboratório é do professor Carl Deisserow, né, em Stanford, e aí eles fizeram
É o primeiro trabalho a fazer isso. Bom, se eu tenho uma opsina que permite o fluxo de sódio, geralmente, na hora que eu ligar essa opsina, digamos assim, eu vou permitir a entrada de sódio na célula, eu despolarizo a minha membrana, eu gero um potencial de ação. Então, eu ativo o neurônio. Mas e se eu fizer isso, e agora eu permitir, por exemplo, a entrada de cloreto para dentro da minha célula, que é um íon negativo, e aí eu vou tentar hiperpolarizar. Então, no mesmo grupo, né, aqui do Karl Deisserow, 2 anos depois, o que eles fizeram é, e agora eles expressaram a xanorhodopsina, que é essa sensível ao sódio, e a alorhodopsina, que ela é uma opsina sensível ao cloreto. E uma é sensível à luz azul e a outra é sensível à luz laranja. E o que eles fizeram foi exatamente isso. Então, no mesmo neurônio, eles expressavam as duas opsinas, e na hora que ele ligava a luz azul, o neurônio disparava um potencial de ação. Na hora que ele ligava a luz laranja, o neurônio ficava completamente silenciado. E mesmo ligando a luz azul por cima, a luz laranja, digamos, era mais poderosa, o cloreto, nesse caso, era mais poderoso para silenciar o neurônio do que o sódio para ativar o neurônio. Então, eles conseguiam ligar e desligar o neurônio com diferentes comprimentos de ondas de luz. Uma observação aqui tem que tomar cuidado, porque tem uma sobreposição, né, dos comprimentos de onda, então a luz azul pode ativar um pouquinho a alorhodopsina e a laranja pode ativar um pouquinho a xanorhodopsina, mas eu falo isso depois. Mas aí foi o primeiro trabalho a realmente ligar e desligar o neurônio, né, com luz. E aí só uma curiosidade para vocês, depois eu vou falar no nome dessa pessoa aqui, a Feng Zheng, para quem já leu alguma coisa sobre CRISPR-Cas9, ele é um dos grandes responsáveis, ele é o dono da patente do CRISPR-Cas9 para células de mamífero, tá? A gente fala disso lá no final para quem tiver mais curiosidade. E aqui mostrando, ó, se você, o neurônio aqui, você passando uma corrente, o neurônio disparando potenciais de ação, na hora que você vai ligando a luz, quanto mais intensa, mais silenciada fica o neurônio. Mesmo você passando essa corrente, o neurônio está completamente silenciado e não gera um potencial de ação. É uma técnica extremamente potente. E aí, como é que a gente usa isso em laboratório? Bom, basicamente você tem que trazer, você leva um vírus que vai fazer o neurônio que você quer expressar uma dessas opsinas, e você leva uma fonte de luz agora para perto daquele neurônio. Então você tem que iluminar o neurônio para que ele ligue ou silencie, dependendo do seu desejo ali, do que você quer fazer. Então aqui é um exemplo de coisas que eu fiz durante o pós-doc, né? Aqui são umas que a gente chama de Fairleys, e esse pontinho bem fininho aqui na ponta do mouse aqui, ó, é a fibra ótica. Você vê que ela passa por essa pecinha branca e aí ela entra, que seria dentro da cabeça do animal, e aí você simplesmente ilumina aquela quantidade de neurônios. Isso tem uma limitação até onde essa luz vai, e aí você consegue controlar a atividade daqueles neurônios naquele momento, tá? E aqui mostrando isso aqui é um EEG para você monitorar a atividade elétrica do cérebro do animal, e aqui uma câmera para você injetar uma droga que você quiser. Ô, Elisa, deixa eu só ver, porque aqui eu vou precisar de som. Deixa eu só ver se eu consigo mudar o Eu acho que tu é, pode colocar tentar clicar em cima e ver aqui, ó, se ativa Shard o som. Sound, aqui, ó. Pronto. Ah, ok. Vamos ver se vocês vão ouvir agora, porque isso aqui vocês vão precisar do som. Bom, e aí isso aqui eu estou trazendo para vocês um exemplo de como poderosa pode ser essa ferramenta, né? Então aqui são 4 vídeos. Nesses 2 primeiros vídeos que eu vou mostrar para vocês, basicamente, a gente não tem nada de optogenética aqui. Isso daqui é um cabo de EEG, onde você tem um eletrodo dentro do hipotálamo desse animal e a gente consegue ouvir os neurônios disparando. Então, toda hora que o neurônio fizer um disparar, ele vai fazer um pec, 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 pec. Parece uma interferência numa caixa de som. Vê se vocês vão ouvir. Deixa eu colocar, aumentar o som. Está ouvindo? Não, Dá pra não dá ouvir pra sim, ouvir. os cliques. É o clac, clac, clac. Isso, dá Bom, pra ouvir. deixa eu só voltar para vocês entenderem. Aqui você vai ver então que tem um animal na caixa, né? A gente está registrando, não fui eu, né? O pessoal está registrando o hipotálamo do animal, e a gente coloca um outro animal aqui. Esse
esse animal pretinho, ele é o dono da caixa, e você coloca um intruso lá. Então você vê que esse hipotálamo desse animal está disparando com potencial de ação, só que na hora que você coloca um macho intruso, você vai ver o que acontece com o hipotálamo dele e o comportamento do animal. Você vê que aumenta e ele agride o outro animal. Você vê que ele começa a bater no outro animal, né? Então aqui a gente só está vendo a atividade basal desse núcleo, a gente não tem manipulação nenhuma, a não sei registrar a atividade dele, né? E aqui é a mesma coisa, só que é uma fêmea. Tá funcionando ainda, viu, gente? Você vê que silencia completamente e aí você vai ver que ele tem um comportamento sexual, ele tenta cruzar com a fêmea e o hipotálamo dele está completamente silenciado, né? Então, o mesmo núcleo que está relacionado com a agressão também tem uma relação com o comportamento sexual. E agora sim, né, com uma questão de optogenética, a gente não vai ouvir mais nada, mas você vai ver uma luz ligada no canto da caixa, é porque os pesquisadores estão ligando esses neurônios artificialmente através da optogenética, você vê o comportamento do animal. Então, de início ele tem um comportamento fisiológico, normal, e aí depois, né, artificial, porque os pesquisadores estão influenciando. Isso aqui é uma fibra ótica, você vê que ele tenta cruzar, esse é o comportamento normal dele, né? Então, ele tenta cruzar com ela, então não está tendo interferência externa nenhuma, e aí vocês vão ver que na hora que apareceu uma luz aqui no canto é porque ligaram a luz, ligaram esses neurônios, né? Tenta de novo, ligaram a luz, e aí você vê que o comportamento muda completamente, né? E agora ele passa a agredir a fêmea, tá? Bom, você vê como essa ferramenta ela é poderosa. Olha como ela consegue manipular o comportamento do animal. Aqui é semelhante, né? Tem a influência da optogenética, só que isso aqui é uma luva de laboratório, uma luva de procedimento normal, tem, né? E você vê que a luz está ligada aqui no canto, ele agride a luva, ele desliga, ele para, ele não está nem aí para a luva. Aí na hora que liga de novo, ele vai agredir ela de novo, né? Aí liga de novo e aí a luz, né? O bicho vai lá e. Então, só para mostrar para vocês que isso não funciona só em vitro, mas funciona em vivo também, no animal, mudando o comportamento do animal, comportamentos complexos, como, né, agressão e reprodução, tá? Bom, hoje a gente tem uma gama de ferramentas onde você consegue fazer isso, você consegue colocar na ponta de um eletrodo, né, os que a gente chama de micro ou nano LED. Então você não precisa de uma fonte externa, você pode colocar tudo isso dentro da cabeça do animal, né, através de um device aqui que você pode controlar até por Wi-Fi, com Bluetooth, do jeito que você quiser. Então isso é uma ferramenta poderosa. Se a gente pensa na clínica, provavelmente a gente vai muito mais por esse lado do que você ter um aparelho, um laser caro, complexo, ligado na tomada, né? Então hoje a gente consegue fazer isso na cabeça do animal, né? E a ideia é, será que eu consigo utilizar isso para tratar doenças? Então, puxando um pouco da sardinha do meu lado, né, os primeiros trabalhos que saíram utilizando essa técnica para intervenção de uma doença, aqui no caso da epilepsia, é da Esther Krug-Magnussen, né? Então, ela fez um trabalho muito legal, onde ela tinha um, um sistema que ela registrava a atividade elétrica do cérebro do animal, e junto a isso tinha um sistema de optogenética, e aí o que ele fazia? O sistema captava o sinal elétrico, detectava uma crise epilética e ele mesmo ligava ou não a luz para tentar influenciar nessa crise epilética. Então, é um sistema que a gente chama de closed loop, tá? E aí o que eles viram quando ele detectava a crise epilética, que ele liga a luz, aqui no caso, esse animal ele tinha alorhodopsina nesses neurônios, então ele ligava, ele ia silenciar o neurônio, essa crise desaparecia completamente.
Se ela deixava, ela detectava, mas não ligava a luz, você vê que a crise ainda permanecia por alguns segundos ali, né? Então mostrando que ela tinha 100% da supressão da crise utilizando, né, essa ferramenta. E se você também ligasse neurônios inibitórios, é que você estava silenciando todos os neurônios. Nesse outro trabalho aqui, o que eles faziam era ligava só os neurônios GABAérgicos e aí você também tinha a capacidade de suprimir a crise, simplesmente aumentando, no caso aqui, o GABA daquela área, né? Então, mostrando que isso aqui tem uma capacidade terapêutica, né? Então, que tem uma coisa importante, tá? E aí eles mostrando aqui a profundidade, né? A quantidade de luz que você vai ter que entregar. Bom, eu trabalhei um pouquinho com isso também, né? Eu utilizava optogenética para tratar a epilepsia, só que eu usava uma abordagem um pouco diferente, porque no caso da Esther, ela ligava e desligava os neurônios que eram responsáveis pela crise. E eu estava manipulando neurônios que estavam longe da crise. Então, eu estava tentando achar uma área que seria anticrise ou antiepileptogênica, mas que não estava envolvida diretamente na crise. E a gente viu que a gente também era capaz de fazer isso. Você vê que o animal está tendo uma crise de ausência. Você tem, só para vocês entenderem, aqui os registros do córtex do animal. Então, esse registro todo, né, cheio desses picos, é uma crise epilética. Aqui seria um registro normal. E aqui seria na hora que a luz está ligada e aqui o detector da crise. Então, quando isso aqui aumenta, é porque o computador sabe que aquilo ali é uma crise, né? E aí o que a gente faz é, você está deixando a crise acontecer, aí você liga a luz, você vê que a crise desaparece. Aí desliga a luz, você vai ver que logo vai começar uma outra crise, o animal está tendo crise, ligamos a luz de novo, a crise desaparece de novo, né? Então, a gente faz isso. Nesse caso, tinha o close loop, mas eu estava fazendo, né, eu só estava filmando, e aí na hora que você deixa sem intervenção, a crise continua por muito tempo. Então, uns 30, 40 segundos, que é um tempo grande para o animal, né? Ela praticamente acaba e começa uma outra, né? E aí você vai ver que ela vai acabar aqui, vai começar uma outra, aí agora a gente ligou a luz, você vê que a crise se encerra. Então, mas aqui no caso era uma outra área que não tinha nada a ver com a crise, mas que era capaz de influenciar na circuitaria de crise. Bom, uma outra forma de estudar isso, como eu falei para vocês, no caso da optogenética, a gente está modificando canais iônicos, né, que permitem o fluxo iônico, mas o neurônio ele tem várias outras formas de sinalização. Uma delas, que é muito comum em neurônios, é através da proteína G, e aí, no caso, é o que a gente chama de quimiogenética. O que é a quimiogenética? Você modifica esses canais, esses receptores aqui acoplados a uma proteína G, onde agora, numa sinalização normal, você tem um neurotransmissor, ele se liga a esse receptor acoplado a essa proteína G, e você catalisa uma cascata bioquímica dentro da célula. Então, aqui no caso, você aumenta o MP ciclo, ou aqui você diminui o MP ciclo, então você ativa o neurônio, você silencia o neurônio, e aqui você pode influenciar na fosfolipase C, né, aumento de cálcio intracelular. Então, nesse caso, na proteína G, você vai modular a atividade bioquímica de dentro da célula. Bom, o que é quimiogenética? A quimiogenética é um pesquisador, ele pegou um desses receptores acoplados à proteína G, ele modificou ele, agora ele não responde mais a nenhum neurotransmissor, só que ele responde a uma droga específica que não existe no corpo de mamíferos, que no caso aqui é o CNO, que é o clozapina N-oxidase. O que é isso? É um metabólito de clozapina, que é um antipsicótico, e aí esse ligante aqui, teoricamente, ele só vai se ligar a esse receptor que não existe naturalmente no corpo de mamíferos, né? Ele é um receptor artificial, modificado de um receptor muscarínico de humano, e aí o que ele vai fazer é, quando esse receptor está no neurônio, ele se liga ao seu ligante, ao CNO, ele vai catalisar uma cascata de reação dentro da célula, semelhante a um receptor de proteína G, né, natural. E aí, no caso, é que ele fez um excitatório inibitório, porque esse aqui aumenta o cálcio e leva à excitação do neurônio, esse aqui diminui o MP ciclo e leva à hiperpolarização do neurônio, o silenciamento do neurônio. E aí o que eles fizeram é,
realmente isso consegue fazer o neurônio disparar em bursts, ou seja, ele tem disparo de potencial de ação, ou ele pode silenciar o neurônio. E aí um trabalho muito legal, onde eles pegaram no hipotálamo do animal, onde controla a alimentação do animal, e aí o que eles fizeram? Quando você ativa por optogenética esses neurônios, o animal ele come mais, ó. Então, aqui em 2 horas, se o animal sem interferência ele vai comer meio grama de comida, que é um camundongo, se você fica ativando esses neurônios que são responsáveis pela sensação de fome, o que ele vai fazer? Ele vai comer muito mais. Ele come quase 3 vezes mais. E aí, se der isso com a quimiogenética também, então você expressa esses receptores nesses neurônios, você injeta essa droga no animal, teoricamente ele vai atuar só nesse neurônio, e aí você vê que ativando esses neurônios, né, aumenta o disparo de potencial de ação dele, o animal também come mais. Se você inibe esses neurônios, o animal come menos, e aí ele que suprime a sensação de fome. E aí mostrando que, qual que é a vantagem? Eu não preciso levar uma fonte de luz, eu dou uma droga, que é específica para aquele receptor, naquele neurônio, e aí a cinética, toda a logística de entrega daquilo ali, da ativação, da inibição do neurônio é diferente. Então é mais fácil, né, eu fazer isso do que eu ter que levar uma fonte de luz, passar por todo o cérebro, alguma coisa assim, um eletrodo até ali para ligar e desligar aquele neurônio. Então eu ligo e desligo o neurônio agora com uma droga que teoricamente não afeta nenhum outro neurônio, a não ser o que tiver aquele receptor específico, tá? Gente, desculpa estar falando muito rápido, mas é porque eu estou vendo aqui que meu tempo está acabando. E aí, para finalizar, a última forma, né, que eu queria falar para vocês sobre como que a gente pode modular a atividade, a funcionalidade do neurônio, aqui eu estou vendo a funcionalidade através de, diretamente, eu modulando uma sinapse, modulando a membrana plasmática desse neurônio, né, ou uma via bioquímica. Mas se eu quero modificar geneticamente aquele neurônio para ele funcionar ou não funcionar de maneira correta, geneticamente não alterando, né, digamos, esses parâmetros biofísicos e bioquímicos. Bom, e aí é através da terapia gênica. Eu falei para vocês lá atrás do CRISPR, né? O CRISPR foi descoberto por essas duas pesquisadoras, né? Elas ganharam o prêmio Nobel aqui em 2020, prêmio Nobel em Química. Por que eu falei do Zeng lá atrás? Porque elas foram as descobridoras do mecanismo em bactérias, né? Eu vou explicar para vocês o que é. Só que, na época, elas não fizeram uma patente correta, ou não fizeram a patente. E aí, o que aconteceu? O Zeng viu isso e ele patenteou o uso da ferramenta que elas descobriram em mamíferos. Então, se é uma ferramenta que tem uma possibilidade terapêutica, toda e qualquer utilidade terapêutica que tiver em mamífero, a patente tem que ser para ele. Só que a descobridora do mecanismo são elas, então elas deveriam ser realmente as detentoras da patente. Isso virou um caso de é, justiça longo, 5 bilhões envolvidos, não sei o quê, mas no final elas ganharam a patente, né, elas ganharam a permissão, né, ele descobriu várias outras formas de fazer CRISPR, várias outras casos, né, da vida, que a Cas9 foi a delas, né, mas elas descobriram. Mas o que é essa CRISPR-Cas9? Bom, deixa eu voltar um pouquinho para vocês. Todo mundo, e acho que depois da pandemia isso ficou mais evidente para todo mundo tem uma ideia simples de como é que funciona uma vacina, de como é que funciona o sistema imunológico de humano. O que acontece? Você nunca pegou uma gripe na vida. Na hora que você entra em contato com o vírus da gripe, por exemplo, o seu sistema imunológico nunca viu aquele vírus na vida. Não tem como ele criar defesa contra algo que ele não conhece. Então, quando você entra em contato com o vírus a primeira vez, as suas células imunológicas elas reconhecem aquele vírus como ser infectou, é, um organismo estrangeiro, digamos assim, um organismo de outro, né, que não é parte do seu organismo, e o que ela vai fazer? Ela vai criar uma defesa contra aquela partícula viral, contra aquele vírus que agora, né, ela entrou em contato. Só que para isso ela tem que ver que aquilo dali é algo estranho para o corpo dela e você cria defesa contra aquela coisa estranha. Bom, e aí o que acontece é que se você tiver contato com aquele vírus de novo, o seu organismo já está preparado para lutar contra aquele vírus. A vacina funciona basicamente assim: você atenua o vírus, você mata ele,
injeta dentro do organismo de uma pessoa, ela vê aquilo dali como um organismo perigoso, né, desconhecido, e ela cria uma defesa. Quando o vírus real entrar em contato com você, você já tem a defesa contra aquilo dali. Bom, por que eu estou falando isso? Porque bactérias também têm a capacidade de fazer isso. A gente tem vírus que têm um tropismo por bactérias, eles infectam bactérias. É tanto que eles chamam de bacteriófago, né? E aí o que acontece? Como é que a bactéria se defende contra esse vírus? O vírus, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com a bactéria, jogar o seu material genético para dentro dela e ela vai começar a produzir o que o material genético do vírus quer que ela produza. Só que isso é ruim para a bactéria, porque ela vai trabalhar para o vírus e no final ela pode morrer. E aí o que ela faz para evitar isso? Quando o vírus entra em contato com a bactéria, o que essa bactéria agora faz? Ela pega um pedacinho desse material genético do vírus e introduz no próprio material genético dela. Aí, quando ela entra em contato com outro partícula viral, ela pega mais um pedacinho desse vírus, do material genético do vírus, e introduz também no material genético dela. E ela vai fazendo essa coleção de material genético de vírus que vai infectando ela. Essa coleção é o que a gente chama de CRISPR. Por quê? Porque agora ela tem várias sequências virais dentro do material genético dela. E por que isso é importante? Porque junto com essas sequências virais que ela vai, essa biblioteca de sequências virais que ela vai incorporando dentro do material genético dela, ela também expressa uma proteína que chama Cas. O que essa proteína Cas tem de especial? Ela, sendo guiada por um material genético conhecido por ela, ela vai lá onde ela é guiada, reconhece aquele material genético que ela foi guiada a encontrar, e ela vai lá e corta, e ela picota. Por que isso é importante? Porque na hora que entra um novo material genético de vírus que ela já reconhece, ela já vai lá, reconhece e ela já picota. Então, ela evita que esse material genético seja realmente transduzido, ele seja expresso dentro da bactéria. Então, você vai criando defesas contra pedaços de material genético, e aí, toda vez que a bactéria agora ela entra em contato novamente com esses materiais genéticos, ela simplesmente consegue ir lá e degradar ele, sem que ela tenha que trabalhar para aquele vírus. Então, ela forma um sistema imunológico contra vírus. Bom, se ela tem uma proteína que reconhece sequências gênicas e que ela consegue cortar essas sequências gênicas, e isso é guiado através de uma sequência, aqui no caso de RNA, uma sequência de DNA, o que a gente consegue fazer e se eu pegar uma sequência de gênica, eu consigo ir lá e degradar, ou eu consigo ir lá e consertar. Por quê? Porque se ela tem a capacidade de cortar DNA, o DNA ele tem uma grande propriedade que a maioria das outras macromoléculas não tem. Depois que você corta, ele consegue se juntar de novo. Uma proteína, você não faz isso. E aí o que eles fazem bom, eu posso pegar a sequência, você pode fazer essa proteína reconhecer uma sequência, ir lá e modificar essa sequência e ela se juntar de novo, e você pode simplesmente corrigir uma sequência gênica. Você pode amplificar a expressão daquela sequência gênica, você pode corrigir, você pode deletar. Aqui no caso está sendo deleção, mas você pode modificar para fazer várias coisas. Então, isso é o que a gente chama de CRISPR-Cas9. O CRISPR é essa sequência gênica que a gente vai colecionando, e a Cas9, no caso aqui, a Cas9 é um exemplo de Cas, né, que simplesmente consegue reconhecer sequências gênicas e cortar. E aí essa sequência gênica ela pode cortar e inserir coisas novas no lugar, ou ela pode cortar e deletar. E aí você pode fazer uma gama de coisas. A gente sabe que tem várias e várias e várias e várias dessas Cas hoje em dia, né? Por exemplo, o laboratório do Zeng, ele praticamente pesquisa centenas dessas Cas, mais eficientes, menores, maiores, mais complexas, com vários alvos ao mesmo tempo, com um alvo só. E aí você simplesmente pode fazer agora o que a gente conhece como edição gênica. Por quê? Porque você simplesmente, é como se você estivesse escrevendo um texto, aí você escreveu uma letra ou uma palavra errada, você simplesmente vai lá, apaga e reescreve a certa. A Cas9 tem essa capacidade. Através de um RNA guia, você simplesmente pode tirar um pedaço de um gene que está errado e colocar o pedaço correto. E aí você vai fazer essa edição gênica. Então, aqui,
mostrando, né, possibilidades que a gente tem usando essa Cas9, né? Então, você pode ativar genes específicos, você pode reprimir genes específicos, você pode silenciar, colocar coisas artificiais. Basicamente, você tem a ferramenta para fazer o que você quiser com o DNA, né, da célula. Você realmente agora tem uma propriedade de edição extremamente importante, né? Então, aqui basicamente ele segue esse RNA guia, né? Você reconhece a sequência que você quer lá no seu DNA e aí você simplesmente corta na sequência certa e aí você pode simplesmente introduzir ou retirar coisas. Você pode simplesmente parar a atividade de um gene ou você pode ativar a atividade de um gene. E aí a quantidade de coisas que você pode fazer com isso daqui é simplesmente gigantesca. Quando a gente pensa em doenças monogênicas, onde você tem, igual o Vinícius estava explicando, aquela distrofia muscular espinhal, você tem um erro de um gene, você não precisaria colocar aquele gene de novo. Você simplesmente pode pegar onde é que ele está errado e você pode ir lá e corrigir ele. Tem uma hemofilia, né? Isso também às vezes é monogênico. Aquela outra doença que faz a hemácia virar falciforme, anemia falciforme, você tem, na verdade, o erro de um aminoácido, você pode simplesmente corrigir, falar, não é o aminoácido tal, você troca aquele códon pelo códon correto, e aí vai passar a expressão ao aminoácido correto, e a hemácia vai ter o formato ideal. Então, isso aqui seria muito fácil hoje em dia, virtualmente falando, né, para doenças monogênicas, mas a gente também, colocando mais de um RNA guia, você pode fazer isso para vários outros genes, né? Pode ser poligênica. Isso aí vai desenvolvendo cada vez mais a cada dia, tá? E aí mostrando que você pode usar animais para gerar animais knockout. Então você não precisa ter um animal knockout e deletar todo o gene, você simplesmente pode deletar uma parte dele, um códon dele, essencial. E isso aqui você pode fazer para muita coisa, né? Por exemplo, você pode modificar parasitas, né? Então, mosquito, então, você modifica, por exemplo, o mosquito da dengue, ele não consegue mais passar o vírus da dengue adiante. Você pode aumentar a expressão de alguns genes, né? Você às vezes não tem nada de errado no DNA. Você simplesmente quer aumentar a expressão de um gene para melhorar o ganho de função. E aí você pode usar isso aqui também para o bem e para o mal. Então, eu quero ganhar mais massa muscular. Você pode modificar isso aqui para a célula muscular ter um ganho a mais de massa muscular ou diminuir o ganho de massa muscular, né? Então, as possibilidades aqui são quase infinitas, né? E aí isso um pouco mais novo, você pode controlar a expressão desse sistema através de temperatura. Então, você pode pôr com que isso aqui só vai funcionar quando a célula chegar a uma tal temperatura. Você pode usar um controle químico. Então, você pode dar uma substância química onde isso aqui vai modificar geneticamente só as células que estiverem em contato com aquilo dali. Então, você pode jogar uma droga num tecido e aquela droga vai ativar esse sistema naquele tecido e não modificar outros, né? Ou você também pode fazer por luz. Então, a luz pode ativar esse tema no tecido que você entrega a luz e não em outros tecidos. Então, isso aqui você também tem um controle qual região, em qual célula que dele pode acontecer, né? Então, a possibilidade aí são bem grandes. Acho que a gente vai ver muito disso no futuro bem próximo, tá? Bom, gente, aí aqui mostrando mais possibilidades, é claro que a gente tem que tomar cuidado, tem as questões éticas, né? De novo, você está usando um vírus para entregar um material genético que não é humano, que às vezes não é mamífero. E isso tem implicações éticas complexas, isso pode levar a efeitos colaterais complexos. É claro que, igual o Vinícius falou, o vírus de AAV, ele é um dos vírus mais utilizados, porque ele é bem seguro, imunorreatividade muito pequena, tem a limitação que ele tem um espaço pequeno, né? Mas a gente ainda está avançando muito nisso. Isso daí é claro que pode mudar muito nos próximos anos e a gente vê formas mais eficientes. Vocês vão ver a palestra do professor Pedro, que não trabalha com vírus, mas é com nanopartículas, que às vezes são mais eficientes. Você pode colocar coisas maiores, menores, você pode direcionar melhor isso daí. Então, você tem possibilidades, né, muito grandes. O que a gente está mostrando aqui é que você tem a ferramenta, agora a aplicação
é uma coisa que depende muito de estudo, que depende muito do desenvolvimento disso, tá? Gente, aqui é uma parte do meu grupo também, na verdade, desfalcada aqui, tem muito mais gente, ainda bem. A gente fica feliz que ainda tem muita gente querendo fazer ciência e pesquisa e pós-graduação, mas o que a gente puder ajudar e opinar e esclarecer com dúvidas, a gente está aqui para poder ajudar. Foi um prazer estar com vocês hoje, espero que vocês aproveitem o final do curso e o que eu puder responder de perguntas. Aqui meus contatos, se alguém quiser entrar em contato. Muito obrigado.